programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Mais uma vez estamos aqui com vocês para desfrutar da palavra do Senhor, iniciando o programa com provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje, dia 11 de junho, começa assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Temos como título: diga não ao consumismo. A constante busca de todo ser humano é a prosperidade. A fartura traz prestígio e deleite, o dinheiro resulta em status e segurança. Esse fato faz com que alguns ricos sejam orgulhosos e depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. E os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. As riquezas podem trazer muitos sofrimentos e contendas. Mesmo não sendo ricos, muitos estão inseridos numa distância social do hiperconsumismo, levados pelo desejo frenético de adquirir objetos, não pela necessidade real, mas para aliviarem a sua necessidade de aceitação e integração na coletividade. Nesse contexto está a troca frequente de celular, TV, computador e carro. Como filhos de Deus, não caiamos na cilada do consumismo desnecessário. Você não precisa de tudo isso para viver bem. A sua vida pode ser simplificada. Vamos honrar o Senhor com os nossos bens, ofertando para a obra de propagação do Evangelho e para a necessidade da igreja. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Amados ouvintes, amados irmãos, estamos hoje na leitura bíblica. Hoje estamos lendo Deuteronômio, capítulo 12, versículo de 6 a 9. Vamos ler com oração, irmãos. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi. Lavou-se e voltou vendo. João 9, 7. A mensagem agora se intitula A Bênção e a Maldição. Deus quer que façamos uma escolha. Em Deuteronômio, ele deu a Israel a oportunidade de fazer uma escolha
que afetaria a vida do povo para sempre, a bênção ou a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordenou. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguires outros deuses que não conheces. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Antes de entrar na boa terra, o povo devia fazer uma escolha. Hoje não é diferente, não há neutralidade com relação ao Senhor. Isso quer dizer que não se pode ficar em cima do muro, mas há que se fazer uma escolha entre duas alternativas. Escolher o monte Gerizim, que representa a bênção e a vida, ou escolher o monte Ebal, que representa a maldição e a morte. Há uma só escolha, e não há terceira opção. No capítulo 12 de Deuteronômio, o povo de Deus foi orientado a buscar o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ires. De todo Israel, Deus escolheu uma tribo e uma cidade para ali pôr seu nome e estabelecer seu lugar de habitação. Por conseguinte, todas as tribos deveriam ir até lá para oferecer holocaustos, sacrifícios, dízimos e outras ofertas ao Senhor. Hoje somos regidos pelo mesmo princípio. Ninguém vai onde quer, pois existe uma ordem. Há governo na casa de Deus, e é Ele quem manda. O lugar que o Senhor determinar é para onde devemos ir. Enquanto estava no deserto, o povo de Israel não tinha muitas restrições, mas quando chegasse à boa terra de Canaã, o governo de Deus seria definitivamente estabelecido. Sendo assim, a melhor escolha era obedecer a palavra do Senhor, pois ele sabia o que era melhor para seu povo. O Senhor Jesus veio para o juízo a fim de fazer separação entre os que aos próprios olhos se julgam bons e justos e os que se humilham e creem na palavra com simplicidade. Para mostrar essa diferença, Jesus propôs a seguinte parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Isso está em Lucas, capítulo 18, 10 a 12. Do outro lado estava o publicano pecador, em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os que julgam bons e justos aos próprios olhos permanecerão em seus pecados, mas os que se julgam pecadores, que nada são, que reconhecem sua cegueira, estes serão salvos. Quando Adão caiu, todos nós nos tornamos cegos, e a partir daí, todos nascemos cegos. Mas graças ao Senhor, um dia, o Senhor cuspiu no pó da terra, fez lodo e aplicou em nossos olhos. Ou seja, a palavra que saiu da sua boca chegou até nós. E depois de nos lavarmos no tanque do enviado, passamos a ver. Isso é maravilhoso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós para reconhecermos nossa cegueira a tempo de ser curados.
irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Para reconhecermos nossa cegueira e tempo a ser curado. Nós temos tempo. Louvado seja o Senhor por tão grande mensagem, tão grande palavra, vindo da própria palavra de Deus. Amém, irmãos. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Bom dia a todas as nossas irmãs que operam com a gente. Amadas irmãs, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Esse versículo está em 1 Pedro 5:2, e o apóstolo diz: pastoreai o rebanho de Deus, né? Nós vimos que Pedro, ele ouviu isso do próprio Senhor, né? O Senhor perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor disse para ele: pastoreai, né? Apacenta os meus cordeiros, né? E depois ele perguntou de novo: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas o Senhor perguntou mais uma vez, né? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas, né? Então isso realmente ter ficado no coração de Pedro, pastorear, cuidar do rebanho, né? O Senhor me disse para cuidar do rebanho, pastorear, né? Como que ele fazia isso? Não constrangido, mas espontaneamente, né? Fazia isso de boa vontade, né? E ele pôde passar para todos nós o que o Senhor tinha dito para ele. Pastoreai o rebanho de Deus, né? De boa vontade, espontaneamente, né? O Senhor é o único Senhor. Elas nos foram confiadas e devemos humildemente cuidar delas com amor. Vamos sair às ruas, tirar as pessoas das garras do inimigo e apacentá-las na igreja. Vamos usar as ferramentas que o Senhor nos deu para pastoreá-las. Assim, quando o Supremo Pastor se manifestar, receberemos a imarcessível coroa da glória. Pastorear uns aos outros, né, irmãs? Cuidar uns dos outros. Isso é algo que nós temos que fazer até a volta do Senhor. É uma comissão que o Senhor deu para nós que somos seus discípulos, né? E vemos que o Senhor tem alcançado isso nas redes de cuidado, né? Nós promovemos várias reuniões para apacentar os irmãos, né? Nós fazemos visitas, oramos com as irmãs, né? Temos a leitura bíblica, leitura do alimento diário, temos comunhão entre nós, né? Também vemos a necessidade das irmãs, né? E quando o Senhor voltar, Ele vai dar um prêmio, né? Para aqueles que foram fiéis e prudentes e cuidaram das ovelhas. Mas o Senhor também vai punir aqueles que não pastorearam e que não cuidaram das ovelhas, né? O Senhor as adverte, dizendo: ai de vocês, né? Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. A função do pastor é cuidar das ovelhas, né? Mas alguns não estão cuidando, então o Senhor vai repreendê-los na sua vinda, né? O Senhor vai puni-los por isso na sua vinda. Senhor Jesus, que nós possamos prosseguir, né?
cuidando umas das outras, né? Orando umas pelas outras, pastoreando o rebanho de Deus, né? Como o apóstolo Pedro nos ensina aqui, né? Como o próprio Senhor quer, né? De boa vontade, sem interesse algum, né? Sem querer tirar benefício, de boa vontade e espontaneamente. Amém. Graças ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco a necessidade de nós darmos mais importância para as pessoas do que para a estrutura, do que para o que é material. Senhor, as pessoas é que são importantes. O Senhor pediu para que nós pastoreássemos, para que nós cuidássemos delas. Nós queremos não só ouvir essa palavra, mas também praticá-la. Aleluia! Senhor Jesus, que essa leitura bíblica de hoje seja um apacentar para as irmãs. Amém? Então, vamos abrir o nosso coração e a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 8. Salomão leva a arca para o templo. Então Salomão congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas no santo lugar diante do Santo dos Santos, porém de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Salomão fala ao povo. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo. O seu filho, que descenderá de você, ele o edificará em meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido. E edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel.
e nele preparei um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. Versículo 22. Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que ele prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali. Para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve tu nos céus. Age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, ouve tu nos céus. Perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu nos céus. Perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar. E envia chuva sobre esta tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a ferida do teu coração e estendendo as mãos na direção desse templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Visto que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos seus pais. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para este templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo,
pelo caminho por onde os enviares e orarem ao Senhor, voltados para esta cidade que tu escolheste e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui, e se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem dizendo, pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, faz-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão os que o levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos estejam abertos, a súplica do teu servo e a súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Salomão abençoou o povo. Versículo 54. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que Ele não nos deixe nem nos abandone. Que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei diante do Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. A conclusão da solenidade. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício pacífico ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus. Celebraram durante 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia desta festa, Salomão despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então voltaram para suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a Israel,
seu povo. Muito rica a oração de Salomão, né? Eu quero dizer para vocês que Salomão edificou um templo ao Senhor, né? Salomão tipifica o rei Jesus Cristo, né? E Cristo é quem, na verdade, edificou o lugar de habitação para Deus morar, né? Porque o Senhor, quando nos criou e nos fez com um espírito humano, Ele, na verdade, já fez o seu lugar de habitação, que é o nosso espírito. Mas no tempo, Jesus, quando veio, toda a obra redentora de Jesus Cristo, né? Nascimento, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, né? E ter se tornado o espírito da vida, por causa desta obra redentora, Deus pode entrar no nosso espírito, né? Eu quero ler um versículo para você, Atos 7, versículo 46 e 47 nos diz assim: Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Versículo 48. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Versículo 49. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? O Senhor habita hoje, não em templos feitos por mãos humanas, né? Tudo que Salomão fez lá no Velho Testamento era uma figura. No Novo Testamento, nós temos a realidade de tudo isso. Eu quero ler mais um versículo para você, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém? Aleluia! Cristo mora dentro de nós. Hoje Deus mora dentro de nós, porque nós somos o templo do Senhor, né? Somos a sua igreja, e Ele mora dentro da gente. Graças a Deus. Muito bem, ficamos por aqui. Jesus é o Senhor. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade ao roteiro de hoje. Bom dia, irmã Lene, é com você agora. Bom dia, irmã Vera. Graças ao Senhor, mais um dia de leitura. E então, continuando com Salmos, capítulo 129, Provérbios, capítulo 17, versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54, que vai até o capítulo 8, de 1 a 13. Perseguido, mas não derrotado. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que eu diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Seja como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós o abençoamos em o nome de Sião. Agora, Provérbios. Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Saulo persegue a igreja. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele.
Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Felipe prega em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Simão, o mago. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Pedro e João em Samaria. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por este intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu:
Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar à sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Bom dia e até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Que bem é esse? Recebam com carinho, Taíka Saleb. Como cristãos, precisamos perceber que nosso casamento está sob a soberania de Deus. Deus é soberano. Isso denota que Ele tem direito, autoridade e poder absoluto sobre nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas inclui também todas as pessoas e todos os assuntos. Se somos os que amam a Deus e reconhecemos que fomos chamados por Ele, segundo o seu propósito, temos de admitir que a vida conjugal também coopera para o nosso bem. Isto é, o cônjuge também faz parte de todas as coisas. E assim, a despeito do que pensemos, ele ou ela está cooperando para o nosso bem. Que bem é esse? É o bem de sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Será que nos parecemos, em atos, palavras e sentimentos, com o Filho de Deus? O nosso cônjuge nos ajuda a ver quanto carecemos do amor, da paciência, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que são conteúdos da imagem do Filho de Deus. Por faltar-lhe visão de soberania de Deus e do seu eterno propósito, muitos nada sabem fazer a não ser murmurar contra o cônjuge e se revoltar contra Deus. No entanto, uma vez ciente da soberania de Deus, em tudo iremos dar-lhe graças e adorá-lo por termos alguém tão próximo, ajudando-nos a buscar mais a Cristo. Sejamos sábios, louvemos a Deus pelo nosso cônjuge. Senhor, muito obrigada pelo cônjuge que o Senhor nos deu, porque tudo coopera para o nosso bem e estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor através de todas as pessoas e circunstâncias que o Senhor coloca ao nosso redor. Obrigada por tudo, Senhor. Nos rendemos a Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento,
Um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Hoje terminamos o livro Casamento, Jardim de Sonhos ou um Lugar Sem Cor. Amanhã começaremos um novo livro. Convido todos vocês a ouvirem, meditarem neste próximo livro da editora Vida Vida. Amém? Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora, Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Tudo bem? Nesta manhã, oremos ao Senhor. Grandioso Senhor Jesus, nesta manhã nos abrimos a Ti para Te agradecer pela vida que Tu tem nos dado. Te agradecer pela Tua grande misericórdia, ó Pai, que é a causa de não sermos consumidos, porque a Tua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Senhor, Te louvamos porque Tu és mais novo nesse dia. Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça se renova mais nessa manhã do que ontem. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque a cada manhã Tu cuida de nós. Tu cuida da nossa vida, Tu cuida da nossa saúde, Tu cuida, Senhor, do nosso trabalho, Tu cuida da nossa família. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, exaltamos o Teu nome para a vida de cada ouvinte, pelo Teu grande amor, pelo Teu carinho, pela Tua bondade, ter alcançado cada ouvinte nesta manhã, por estarmos vivas, Senhor. Obrigada. Obrigada porque Tu tem cuidado de nós. Obrigada porque Tu és o nosso Senhor. Senhor, que durante esse dia possamos confessar a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu grande amor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor, alcance, Senhor, a família deste ouvinte, que tem alguém doente. Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, salva, Senhor, por amor do Teu nome. A nossa amada irmã, que está passando por problemas, Senhor, alcance, Senhor, com a Tua bondade, o Teu encorajamento, a Tua cura e a Tua libertação. Abençoe, Senhor Jesus, cada família nesse dia. Entregamos nas Tuas mãos. Jesus Cristo é o Senhor. Eu ouço a Tua voz a me guiar. Em meio à escuridão faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo Teu. Dedico meu amor ao Teu falar, ó Deus. Até a alba trazendo o sol, o brilho da palavra, meu farol. Se busco tua estima e atenção, a tua voz, a bússola que aponta a direção. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir.
eu ouço a tua voz a me guiar. Em meio à escuridão me faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo teu. Dedico meu amor ao teu falar, ó Deus. Até a alva vir, trazendo o sol. O brilho da palavra é meu farol. Busco tua estima e atenção, a tua voz, a bússola que aponta a direção. Aonde devo ir e onde devo estar, se devo prosseguir e como devo caminhar. É onde quero estar, aonde quero ir, do teu falar sou cúmplice. Aonde devo ir e onde devo estar, se devo prosseguir e como devo caminhar. É onde quero estar, aonde quero ir, do teu falar sou cúmplice.